a demora da restauração, ela acontece, às vezes, por motivos externos, por motivos que não são tão nossos, mas as nossas orações, sim, podem ajudar a acontecer mais rápido. Porque ele está lá, passando por um turbilhão de pensamentos, pensando no que vai abrir mão para voltar, não é? Então, ele precisa também morrer para aquele lugar, para aquela situação. Talvez seja só uma discussão lá, uma briga lá, momentânea, e ele venha. E aí, assim que tiver melhor lá, ele volta lá. Esses casos, eles são bem difíceis de tratar, porque a pessoa fica cheia de esperança, ele voltou, ele está de volta e tudo, e aí depois ele não voltou inteiro. Ele não se desprendeu inteiro. Muita gente não quer passar por esse processo de idas e vindas. E, assim, como evitar isso acontecer? Aí ele já veio, já voltou uma vez, aí sai de novo, né? Mas dessa vez assumiu a outra, né? Comprou aliança, pediu divórcio, né? Dessa vez foi mais longe. Então, você fica se perguntando por que parecia que estava tudo dando certo e de repente não está, e porque Deus permitiu ele vir, porque Deus me deu tantos sinais de que quer a restauração. Na verdade, a conversão é um detalhe muito importante. E não é nem a conversão. Por exemplo, temos o batismo de arrependimento, que é o batismo de João, né? Que a grande maioria já passou, né? Foi para a igreja, batizou, batismo de arrependimento e tudo mais. Aí tem o batismo que Jesus ensinou de nascer de novo, que o velho eu, toda aquela natureza pecaminosa tem que morrer para que o novo eu possa surgir. E tem o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, ele é realmente para nos conectar com o Senhor, para nós sermos um com Ele. Então, depende em que fase você está, você ainda tem muito a progredir para chegar nisso, de ser um com o Senhor. E Deus é um Deus de relacionamento. Tudo que Ele quer é que a gente se relacione com Ele. Desde a queda lá no jardim, Ele sempre pediu relacionamento. Adão, onde estás? Então, Adão ali tem aquela mania de querer fugir. Ainda mais quando a pessoa está em erro, ele tem aquela mania de querer se afastar de Deus, se afastar da plena vontade do que o Senhor tem para a sua vida. E essa falta de querer relacionamento é que nos afasta de Deus. E aí, então Deus pode permitir que ele volte uma, duas vezes. Então sempre a gente acaba voltando para o deserto, porque não foi tratada a raiz do problema, que é o seu relacionamento com Deus. Enquanto você coloca o cônjuge num pedestal, como sendo a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, aquela pessoa mega, hiper única, né? Se não for ele, eu até afasto de Deus, eu até arrumo alguém ali, caso com qualquer um no mundo ou na igreja, não importa se é do mundo ou da igreja, eu simplesmente me arranjo alguém. Ou seja, você demonstra com esse pensamento, com essa atitude, que você não quer relacionamento com Deus. Então, o tratar de Deus ainda é longo contigo. Entendeu? Então, você tendo o batismo da água, que é o batismo de limpeza. Aí você tem o batismo de Jesus, que é o batismo de nascer de novo, de se tornar uma nova pessoa em Cristo. Isso tudo já, as velhas coisas, tudo já passaram, e você é uma nova pessoa em Cristo. Então você ora, jejua, se afasta do mal, faz tudo ali, anda em boas companhias, adora, louva. E aí, no meio dessa busca de ser um com Deus, vem o batismo do Espírito Santo, não é? Isso pode acontecer muito rápido. Com algumas pessoas acontece na mesma semana. A pessoa se converte, desce nas águas, nasce de novo. Parece que a Bíblia entra na cabeça da pessoa do nada. A gente lê 10 anos e aquela pessoa em uma semana consegue pregar. Eu acho isso incrível, como Deus pode ser tão rápido com algumas pessoas. E aí desce o Espírito Santo sobre aquela pessoa e ela começa a falar em línguas, começa a falar todas as palavras da Bíblia.
Parece que ela já leu a Bíblia muito mais que você. Mas é que o batismo do Espírito Santo tem essa capacidade de fazer isso com a pessoa. Torná-la inspirada em Deus imediatamente. Então, tudo que ela fala é inspirado pelo Espírito Santo e está baseado e alicerçado na palavra. Então, esses passos podem ser muito rápidos e é justamente isso que vai decretar a rapidez ou a distância do seu casamento ser restaurado. Você ser rápido, mas às vezes o teu querer ser rápido pela tua força impede Deus de falar contigo e agir em você. Então Deus quer sim ter relacionamento. Deus quer sim ter relacionamento contigo e poder te falar e te mostrar, olha, essa parte tem que tratar, olha, aquela parte precisa tratar, precisamos falar disso. Então todas as áreas da nossa vida precisam ser trabalhadas e tratadas. E o Senhor quer fazer isso juntamente conosco. Mas nós devemos colocar Ele no centro, colocar Ele como tudo em nossa vida. E aí se Ele falar, aí você tem que pagar tal conta, você tem que pagar. Se você tem que parcelar tal conta, você tem que parcelar. Ele vai te instruindo para você limpar seu nome. Vá lá, converse com tal pessoa, ela vai te dar um serviço, então você vai lá. Então, nessa fase de você ter esse relacionamento completamente aberto com o Senhor e ouvindo Ele, isso que é importante. Você não precisa sair por aí no mundo procurando profetada. Muitas vezes não conhece nada do teu caso, vai pegar um versículo bíblico e vai te falar sem muita orientação. É você com o próprio Pai. Você tem que ter relacionamento com Ele. É isso que Ele quer de você nesse deserto. Ele pode usar minha boca para te dar conselhos, Ele pode usar outras vozes para te dar conselho, mas você se tornar um com Ele é você, é somente você, buscando, né? Eu posso fazer orações para que o mal se afaste da sua cabeça, para que você consiga ali se concentrar, para que o Espírito Santo tenha mais. Eu posso interceder por você. Deus procura intercessores, Deus procura pessoas que estejam na brecha. Mas o poder de decisão é seu, assim como é deles. Eles estão lá, o poder de decisão deles de voltar é deles. E talvez essa demora seja justamente porque eles estão ponhando na balança o que vão perder, o que vão ganhar, qual que vai ser a vantagem, qual vai ser a desvantagem, e várias coisas que o inimigo às vezes está soprando. E você sendo uma carne com Ele, pode influenciar e muito quando você se santifica. Se você não se santifica e continua vivendo a vida de qualquer jeito, não tem como o Espírito Santo trabalhar lá. Então, essa rapidez depende do seu trajeto, do seu querer matar o seu ego e viver o propósito de Deus em sua vida. Então, o ego é nosso maior inimigo na restauração, porque ele nos impede de mudarmos e aceitarmos em nós o que precisa ser mudado. Então, muita gente ainda está preocupada, porque ele foi lá, gastou tudo lá, deu tudo para outra pessoa. Então tem muita gente ainda preocupada com as percas financeiras que o inimigo com certeza faz. Ele não vem para enfeite, ele veio para roubar, matar e destruir. E a outra pessoa, ela não vai ter benefício nenhum, aquilo ali vai ser a ruína dela, porque justamente por ela ter aquilo, ela vai atrair carniceiros, né? Vai ser o fim dela, porque ela se aproveitou, né? Então, quando alguém se aproveita da inocência, da fragilidade, da menina dos olhos de Deus, do seu casamento, e vem interferir, vem roubar, vem matar, vem destruir, essa pessoa vai pagar exatamente com tudo que roubou. Se roubou terra, é justamente por causa dessa terra vai atrair carniceiros e vai ser o fim dela. Se roubou casa, vai atrair. Então, deixa a outra pessoa
por conta, deixa o que foi por conta. Porque assim como Jó, quando foi restaurado, ele ganhou tudo em dobro. Então, não dê conta do que foi. O que foi, foi. A nova vida vai lhes trazer muito mais. Então, perdoe realmente, porque eles erraram. Mas a outra pessoa que se prevaleceu, inclusive advogados e juízes que se prevalecem dessa falta de discernimento espiritual, tem pessoas que realmente se aproveitam quando alguém cai, né? São carniceiros, ficam só esperando alguém cair. É o diabo que anda em derredores procurando alguém para tragar. Então eles realmente, né, usam aquelas gravatas pretas, aquela camisa preta, são pessoas do inimigo. Eu não estou dizendo que é exatamente essa roupa, porque às vezes eles andam bem camuflados, igualzinho ovelha, né, capaz até de usar coque, e são camuflados ali no meio das ovelhas para enganar, roubar e destruir. Então, hoje eu trouxe essa palavra devido à mensagem que eu tenho recebido e também a comentários que eu tenho visto das pessoas que pensam, por que não tem sinal, por que está piorando a luta, por que não tem? Porque não é olhando lá o cenário lá, não é. É olhando aqui eu com Deus, o meu relacionamento com Deus. Deus pode restaurar? Sim, mas se não for você completo com Deus, não vai vir completo de lá e vai te trazer dor, sofrimento, perda, mais perda ainda do que já foi. Então, entenda, pode ser rápido. Mas, se for para ser devagar, é porque no seu tempo, às vezes você não aguenta morrer tão rápido, matar teu ego tão rápido. Então, às vezes você não aguenta isso, então eu prefiro aos poucos. E aos poucos, já que você prefere aos poucos, é sofrido. Parece um câncer mortal te coroendo aos poucos, até que você fala, chega, quero morrer de uma vez e prefiro ser essa nova pessoa que Deus quer que eu seja. Então, é no seu tempo. Eu amo aquelas mensagens do dia do chega, né? Do dia do basta, o dia do hoje mudo, né? Então, tem sempre o dia do ponto de virada, como se diz. O ponto de virada, como se diz. Eu tenho esse livro aqui, do Flávio Augusto, é o ponto de inflexão, né? Então, o ponto de inflexão, tá aqui embaixo, inflexão. O ponto de inflexão é aquele dia que chega, agora tem que mudar tudo, agora vamos fazer tudo diferente. E ele no livro fala de vários pontos de inflexão, dias que ele teve que mudar totalmente. Ele estava pretendendo estudar uma coisa para trabalhar uma coisa e de repente ele mudou tudo. Vou para esse caminho, vou estudar isso para trabalhar aquilo. Esses são pontos, dias que você fala, não dá mais por aqui, isso aqui não vai mais dar certo, então vamos por aqui. Então esses dias pode ser rápido, mas se você prefere que seja devagar, vai ficar teimando a mesma coisa, até que não dá mais, vamos mudar, vamos para esse rumo, né? Esse tipo de entendimento espiritual, não está mais dando com a minha carne desse jeito aqui, vamos tentar outro caminho, vamos fazer isso. Esse ponto de inflexão, ele é necessário. Vai ter perdas? Muitas vezes vai perder tudo, vai perder família, vai mudar de cidade, vai ter que se desfazer de todos os móveis, vai mudar de estado, às vezes até de país. Mas são pontos de inflexão onde você vai desistir de um caminho para ir por outro caminho, mas que seja no Senhor, orientado pelo Senhor, porque o Senhor falou, não, se você continuar assim, não vai ter restauração, vamos mudar tudo, vamos por este caminho aqui, vamos nascer de novo, vamos ser outra pessoa, porque ser essa pessoa que você quer ser e continuar estudando para ser essa pessoa não vai dar, então vamos estudar para ser essa outra pessoa aqui. Eu não sei para quem foi essa mensagem, mas eu recebi ela como para mim também. Que o Senhor Deus te oriente, né? Que o Senhor Deus te dirija e entenda as horas de desistir do que você está fazendo e seguir um outro caminho, mas que seja para
um crescimento espiritual muito mais rápido e um achegar-se a Deus muito mais rápido para ter essa mudança que Jó teve de sair daquela enfermidade, de sair daquela miséria e ser curado e ser restaurado. E poder se chegar a sua mulher novamente e poder ter seus filhos novamente, porque ele teve mais 10 depois. E assim também você, com o seu cônjuge, possam ter essa restauração completa. Mas é preciso ter esse ponto de virada, aquele ponto que não dá mais. Aí ele falou para Deus, não, eu não sei nada. Pobre homem miserável que sou. Ele admitiu diante de Deus que nada dos argumentos que ele estava falando estava certo, que Deus sabe tudo. Deus é tudo e que ninguém pode contra Deus. Ninguém. Então, admitir essa nossa pequenez perante Deus, que é tudo, que sabe tudo, e se deixar dirigir por Ele, é um ponto de inflexão, vou usar as palavras dele, é um ponto de mudança radical. Eu não ia falar desse livro, fui lá buscar ele porque acabei falando de dias que a pessoa fala. Tem um livro do Dia do Chega também, do Dia do Basta, onde você chega num ponto e fala, não quero mais isso aqui, e vai e muda completamente. Então, isso em você, essa tua transformação, chega do velho eu não me suporto, mas eu não quero mais ser essa pessoa, porque nem o meu cônjuge me suportava daquele jeito, vão mudar. Mude, é necessário. Mudanças são sempre bem-vindas, e sempre, quando elas são para melhor, né? Elas são, tem aquelas mudanças negativas, onde a pessoa muda para se vingar, mas aí é para a própria destruição, não estou falando sobre isso. Então, que essa mensagem chegue ao seu coração, assim como chegou ao meu, e venha trazer grandes mudanças em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.